eu quero receber aqui no nosso programa. Estou muito feliz de poder aqui apresentá-los para vocês de casa e que a gente possa conversar, né, sobre essa questão da organização e o que é prioridade. Decidir o que vai casar, o que é importante você ver, né, em relação a datas, né, se antecipar, se organizar. Frota está aqui conosco, o Frota Neto, ele é assessor e cerimonialista. Prazer recebê-lo, Frota. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. Será um prazer contribuir para essa tarde maravilhosa do seu programa. Frota, hoje programa especial e eu queria saber um pouquinho de você sobre a importância da contratação, né, de uma empresa ou de um profissional para auxiliar naquele momento de decisão e depois de escolha e organização do casamento. Não é fácil para a noiva, quando ela é pedida em casamento, por onde ela começar, né? Então é muito recomendado que ela realmente procure uma empresa ou um profissional habilitado, capacitado a realmente prestar um serviço de assessoria e de cerimonial para o casamento dela. Normalmente a noiva, os noivos, né? Vamos chamar os noivos, eles ficam um pouco perdidos. Por onde começar? O que eu tenho que fazer? O que é prioridade, né? Quais são as prioridades? Eu posso compartilhar com segurança que a principal prioridade seria realmente procurar uma empresa de assessoria, para poder conduzi-los aos próximos passos que eles têm que dar. Quais os tipos de assessoria que existem? Tati, eu sempre costumo falar para os nossos clientes que existem dois tipos de assessoria, né? Que seria aquela assessoria quando os noivos têm a opção de contratar todos os profissionais e ele procura uma empresa de assessoria e cerimonial para conduzi-los nos finalmente para o casamento. Então, essa seria uma assessoria que eu chamo de uma assessoria final. E depois seria uma assessoria completa, que é a assessoria quando os noivos procuram uma empresa, simplesmente, sim, perdidos, com vontade de realizar o grande sonho da vida deles, e que esta empresa vai conduzi-lo a contratações dos fornecedores, orientações ao que deve contratar, de que forma deve contratar, os cuidados que deve ter em contratar os fornecedores. Então, essa empresa vai fazer uma assessoria para elas. Eu considero dois tipos de assessoria, que vamos chamar de assessoria final, que é essa assessoria quando a noiva busca todos os profissionais sozinha. Ela procura os profissionais, quando chega em determinado período pré-evento, pré-casamento, ela procura uma empresa somente para conduzir o final do casamento dela. Organizar o dia. Quando a gente fala o dia, eu acho assim, muito pequena essa palavra dia. Na verdade, a função do assessor, mesmo que ele seja contratado para fazer uma assessoria final, não é só no dia. Pelo menos a noiva nos procurar 30 dias antes, para que a gente possa sentar com ela, fazer um briefing de tudo que ela contratou, se reiterar de tudo que foi contratado, para que a gente possa conduzir no dia esse evento com excelência. Então, assim, não é essa palavra só o dia, o cerimonial do dia, é uma palavra muito pequena para o tamanho da responsabilidade que o assessor tem realmente no dia. Pelo menos um mês antes, então é legal fazer no esse mínimo, contato. 30 dias. 30 dias. 30 dias antes, depois que ela tiver com todos os fornecedores contratados, ela procura a empresa de assessoria, de cerimonial, para finalizar o casamento dela. Diferente de uma assessoria completa. Assessoria completa, nós vamos participar com ela de todos os procedimentos para a realização do casamento dela. Nós vamos começar a desenvolver com ela um projeto dentro do que ela tem para investir e organizar o casamento dela. Decoração, docinhos, tudo. Música. A escolha do local, a escolha dos fornecedores, acompanhá-la nos fornecedores, decidir com ela o que ela deve contratar, o que é prioridade, o que não é prioridade. E o que é, Frota? A gente, né, recebeu inclusive várias participações de noivas pelas redes sociais, até pedindo para a gente abordar esse assunto no nosso programa, de dúvidas, né? O que é legal ver primeiro, né? O que é bacana a gente priorizar em relação à antecedência. A primeira coisa que a noiva tem que pensar assim, quando ela é pedida em casamento, ela definir a data desse casamento. O primeiro ponto, ela definir a data, definir a igreja que ela vai casar. Depois desses dois tópicos, escolha da data, da igreja, ela procurar uma assessoria. Eu costumo falar, Tati, que no casamento existem algumas pirâmides que você tem que resolver primeiro. O primeiro alicerce do casamento é ela definir a data, a quantidade de convidados, procurar uma empresa de assessoria, depois ela vai procurar o local que ela vai casar, os fornecedores, o decorador, o fotógrafo, o DJ, os músicos da cerimônia religiosa. Isso nós vamos tratar de um primeiro alicerce da festa dela.
Depois, ela tem um segundo alicerce, que são os complementos que ela precisa para casar, que depois seriam os doces, seriam os convites, seria o vestido, a roupa do noivo. Então, assim, tem noivas que, quando ela é pedida em casamento, ela já está preocupada em comprar o convite. Ela está errada, não é por aí. Ela vai ter um momento que ela vai ter que comprar o convite. O convite, por exemplo, é interessante, até em relação a essas regrinhas de etiqueta, a gente dá para os convidados, oferecer para os convidados com quanto tempo de antecedência? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Na verdade, assim, antes dela distribuir o convite, o ideal seria primeiro ela enviar para os convidados um save the date, falando que eu vou casar, para que as pessoas comecem a se programarem também para esse casamento. Tipo, salvem a data, reservem a data. Reservem essa data que será o meu casamento. Tá. De forma que, quando faltar 30 dias para o casamento dela, os convites deverão estar entregues. Quanto? 30 dias. 30 dias. Antes do casamento, os convites deverão estar entregues. Ok. Por quê? Ela vai passar por um período do RSVP, da confirmação de presenças. Então, ela vai ter aquele período para que os convidados façam a confirmação de presença, ou para que a empresa de assessoria faça a confirmação ativa dos convidados que ainda não confirmaram. Ela vai ter que ainda fazer um fechamento com o decorador, com o buffet. Ela vai ter ainda um tempo para poder se organizar no caso de uma alteração de convidados. Frota, em relação à lista, você tem alguma dica? E eu falo isso porque o momento de fazer a lista, né, não é fácil. É algo que não é fácil. Eu tive Para o casal. Eu tive a experiência como pai de noivo, sabe? Então, assim, é difícil. Eu gostaria de convidar todos, mas é impossível hoje você fazer uma festa que você consiga, convide todos os seus amigos. Então, é algo que tem que ter muito, assim, olha, compreensão das duas famílias, do noivo e da noiva, da família dos noivos, que a gente chegue a um consenso em comum de definir uma quantidade de pessoas. É muito difícil. Às vezes, você, quando convida uma pessoa, você fica na obrigação de convidar o outro, porque é amigo do outro, e você fica numa saia justa, é muito complicado. Por isso que hoje as noivas têm optado, Tati, em fazer casamentos menores, mini wedding, na própria casa delas, na qual ela só vai chamar a família, os padrinhos, né? Então, hoje as noivas têm feito essa opção de casamento, até em virtude dessa lista, que ela só cresce. A noiva, ela participou, ela frequentou uma faculdade, ela tem amigas da faculdade que ela não vê há 5 anos, mas ela se sente na obrigação de convidar as amigas. E aí a lista não para. Não para. Esse mini wedding, então, acaba sendo uma tendência muito legal. Inclusive, eu, há quase 4 anos atrás, quando casei, eu optei pelo mini wedding, né? Então, teve a cerimônia, depois a gente foi fazer um jantar, família, padrinhos, alguns amigos ali. Só que quando a gente fala de um mini wedding, é muito importante que as noivas tomem ciência, não é só também na economia que elas vão ter em desenvolver uma festa para 250, 300 convidados. Mas alguns profissionais, ela vai ter que ser obrigada a contratar, porque não é porque o casamento seja menor ou maior que ela não vai deixar de contratar, ela vai ter que contratar uma assessoria de um casamento. O trabalho do assessor para fazer uma festa, organizar uma festa para 200 convidados e para 50 convidados, o trabalho do assessor é o mesmo, né? O que ela vai ter de diferença é com relação à quantidade de alimentação, uma decoração, às vezes, um pouco menor, não que seja uma decoração inferior, jamais, mas uma decoração menor. Muitas vezes ela vai fazer esse casamento no jardim da casa dela, ela vai ter uma economia, mas não que isso despreze o trabalho dos fornecedores de casamento. Não, todos os fornecedores, eles vão ter que ser contratados da mesma forma. Por exemplo, o músico que vai fazer a cerimônia religiosa, tanto faz ele fazer no jardim da casa dela, como numa catedral, os músicos são os mesmos, os valores são os mesmos. A noiva tem que entender que um mini wedding é diferente de um destination wedding. O destination wedding, não. Ela escolhe um país, escolhe um local, ela chama os padrinhos, ela chama os pais e viajam para um outro país, vão para a Europa, fazer um casamento para 30 pessoas. É diferente. Lá ela vai contratar esses fornecedores também, mas nós temos que lembrar que são culturas diferentes, não tem todo aquele glamour que tem no Brasil. Diga-se de passagem, os casamentos no Brasil são maravilhosos, totalmente diferentes dos casamentos que a gente vê na Europa, que a gente diferente do casamento que vai acontecer amanhã do príncipe, entendeu? Aquele é o casamento, né? É uma exceção. Aquele é uma exceção. Casamento, amanhã tem o casamento do príncipe. Real. Casamento real, então, diferente. Mas o que muda de valores
com relação ao Destinate Wed, sim, muda de valores, porque os noivos, eles não vão, muitas vezes, eles não custeiam o casamento para os convidados. Os convidados, eles pagam a sua passagem, os convidados, eles fazem a sua reserva no hotel, e os noivos propiciam aos convidados uma semana de festa no hotel, por conta dos noivos. Mas a hospedagem, a passagem aérea, o convidado se programou e foi. Só que quando os noivos optam pelo um Destinate Wed, é muito importante que eles mandem para os convidados que eles querem que participe um save the date com no mínimo 8 meses de antecedência. Porque envolve, às vezes, férias, envolve passagem aérea, envolve uma série de coisas para você sair do seu país para um outro país, um outro local. Pela sua experiência, Frota, né, com esse mercado, quais são as falhas, entre aspas, né, mais comuns que você percebe, às vezes, dos noivos em relação a essa organização? Eu queria fazer esse alerta até para, de repente, os noivinhos que estão nos assistindo, para que eles também não cometam isso. Porque, às vezes, a gente faz algumas coisas sem querer e aí acaba atrapalhando, né, aquele processo. Quais seriam as falhas mais comuns? Eu vou citar só 3, que eu acho que são falhas realmente que os noivos cometem sem perceber que estão cometendo. Quais são? A primeira falha que a noiva comete é no dia que ela é pedida em casamento, no outro dia, ela faz do Google o assessor dela. Ela senta no computador e não sai mais do computador. Ali ela está pesquisando tudo sobre o casamento. Então, assim, ela já sonha com o casamento. Não que ela não possa fazer isso, mas ela não pode tomar isso como uma regra e substituir o trabalho de uma assessoria pelo um trabalho, ela vai sentar no Google e vai ver as tendências de casamentos. Mas não é só a tendência. O assessor, ele vai ser o meio de campo para ela, né? O que você tem para investir? O que você pode investir, o que você não pode. Então, não adianta ela ver. Porque isso é importante, né? O quanto você tem. E aí, dentro daquele esse orçamento, a gente vai trabalhar para fazer. Exatamente. Não adianta uma noiva entrar no Pinterest, olhar lá uma decoração só de peônias, maravilhosa, só que uma peônia é uma flor cultivada na África do Sul. Será que o que ela tem para investir está dentro daquilo que ela está vendo naquela imagem? Isso é o primeiro erro dela fazer. É importante a noiva lembrar, Tati, que no dia, o Google ele não vai na igreja, ele não vai acompanhar a montagem do evento dela, ele não vai fazer um ensaio com os padrinhos, ele não vai receber os convidados. O Google ele é somente informativo, né? Esse é o primeiro erro. O segundo erro que as noivas cometem, que eu acho também que é um grave erro, é ser orientada pelas as amigas que já casaram, as que estão para casar e as que nunca casaram e nem vão casar. Por que que eu correspondo que seja um erro? Porque são sonhos diferentes, são realidades diferentes. O gosto da Tati é diferente, de repente, do gosto de outra noiva. Então, é muito importante que a noiva, assim, ela pode até receber uma sugestão, mas ela não colocar aquilo como tem que ser. A minha amiga foi assim, mas a sua amiga era uma outra realidade. Há 10 anos atrás era uma outra realidade, era um outro valor. Então, tudo isso muda. E essa questão do orçamento é fundamental, Não né? tenha dúvida. Porque tem noivas que vão arcar sozinhas com os gastos com o noivo, tem outras que têm, de repente, ajuda dos pais, dos padrinhos. Exatamente. Então, tudo vai variar muito em função do que você tem para investir. Não é um parâmetro para ser Tem razão. discutir de um casamento que você foi, que você amou, mas será que está dentro da realidade ou é pouco para a realidade que você quer? Então, eu considero... Que dá para fazer algo super especial, super lindo, mas em diversas realidades financeiras. Não tenha dúvida, não né? tenha dúvida. Dentro do orçamento dela, se ela chegar para a assessoria e falar, eu posso assim... O que podemos fazer com esse? Entra o trabalho do assessor, com a expertise do assessor, com a experiência do assessor, em desenvolver um projeto dentro do que ela tem para investir. Quando ela não faz isso, realmente ela comete um erro de querer, às vezes, fazer semelhante ao de uma amiga, e ela vai ficar frustrada com aquele sonho, porque, às vezes, ela não vai conseguir, até não só pelo valor, a época é outra. Sim. Muda. E o terceiro maior erro que a noiva comete é achar que, se ela contratar um cerimonial só para o dia, ela vai conseguir resolver todos os problemas dela. Problemas de contratação mal feita lá no início, problemas de esquecimento na hora da contratação de alguns itens importantes. Então, assim, é muito importante a noiva lembrar que a função do assessor é privar ela desses problemas.
Quando ela chega e fala assim, eu quero alguém somente no dia, é um risco muito grande até para o assessor ir lá e fazer. Porque uma contratação mal feita, não existe assessor mágico. Se tivesse uma varinha mágica, eu teria duas, uma para mim e uma para minha esposa, nós somos assessores dos dois. Não existe. Olha, Frota, vocês trabalham em família. Trabalho em família há Quantos 28 anos e meio. 28 anos e meio, nós cuidamos de noivas. E hoje, em especial, hoje não, de 7 anos para cá, a nossa empresa desenvolveu treinar e ensinar assessores e cerimonialistas no Brasil inteiro. Eu viajo semanalmente por todo o Brasil, ensinando os meus colegas, assessores e cerimonialistas, como se deve tratar desse sonho maravilhoso. Às vezes as pessoas entram no mercado, Tati, querendo fazer o melhor, mas ela não tem a técnica, o conhecimento de fazer excelente. Nós temos que nos lembrar que o dia do casamento é um dia único. É ao vivo, não tem outro. É o dia do casamento. Eu costumo falar... Não é uma gravação que dá para voltar e começar de novo, né? É ao vivo. Eu costumo falar assim, olha, nós não temos o direito de errar. Nós, assessores, não temos o direito de errar. Frota, muito obrigada pela presença Obrigado hoje você no nosso programa. pelo convite. Muito sucesso. Ó, a gente vai divulgar os contatos do Frota. Quem quiser conhecer mais sobre assessoria, né, ou de repente até conseguir informações sobre esses cursos oferecidos, né, pela empresa do Frota, você que quer de repente trabalhar nessa área, tem vontade, né, pensando como um mercado de trabalho ou uma noivinha de plantão, então aí contato do Instagram e também o telefone. Anote, entre em contato e mais uma vez a gente agradece a presença. Muito Foi um prazer obrigado. conhecê-lo e recebê-lo Obrigado no nosso você. programa. E quando você precisar, conte comigo, que será um prazer orientar as noivas que realmente têm o casamento dos sonhos. Obrigada, Frota, de coração. Obrigado viu, você. meu amor? Deixa Obrigado. um abraço para a esposa. Tá bom, muito obrigado, Vou fazer Tati. um intervalo, uma pausa e daqui a pouquinho a gente segue com o nosso especial. Lembrando, tem dica de artesanato com Marisa Magalhães, lembrancinhas lindas. Até já.